Denis, por que é tão difícil entender o Antigo Testamento? Antigo Testamento. A gente tem que entender o seguinte, a Bíblia foi redigida, né, ao longo de muito tempo. Mas os textos do Antigo Testamento foram redigidos com uma distância ainda maior. Por isso são mais antigos. Então veja, nós temos algumas distâncias entre nós e o texto bíblico. Uma distância temporal. São textos escritos há 1, 2, 3 mil anos atrás. Vamos falar de Antigo e de Novo Testamento também. Mas considere-se mais, para você que tem mais dificuldade com o Antigo Testamento, considera isso mais para o Antigo Testamento. Então nós temos uma distância temporal de alguns milhares de anos entre nós e o texto. Nós temos uma distância linguística, porque nós estamos falando de textos do Antigo Testamento que originalmente foram escritos em hebraico. E textos do Novo Testamento que foram escritos em grego. E aí na Bíblia também você tem alguma coisa de aramaico. Mas, sobretudo, o hebraico e o grego. E são línguas muito diferentes, sobretudo o hebraico, são línguas muito diferentes da nossa língua portuguesa. Então nós temos distância. Nós temos distância temporal e nós temos distância linguística. E nós temos ainda uma distância cultural. Porque se você vai hoje, você tem essa oportunidade de ir na sua vida, lá na Terra Santa, por exemplo, você vai ver que a cultura dos que lá vivem é muito diferente da nossa. As roupas, a comida, tudo que envolve a cultura, a música, o jeito de conversar, o jeito de viver, é uma cultura muito diferente da nossa hoje. Imagina isso há 2, 3 mil anos atrás. Então, minha gente, por isso que existe uma distâncias, no plural, entre nós e o texto bíblico. Por isso que não é fácil, muitas vezes, entender a Sagrada Escritura. Por isso que, às vezes, a gente abre a Bíblia, lê um texto e parece cachorro correndo atrás do caminhão. Já viu cachorro correndo atrás do caminhão? Ele vai correndo, vai latindo e parece que ele vai engolir o caminhão quando o caminhão parar. Né? Mas quando o caminhão para, ele para também e não sabe o que faz com aquilo. A gente também, às vezes, é assim diante de um texto bíblico. Abre o texto, lê e não sabe o que faz com aquilo. Porque existem distâncias entre nós e o texto bíblico. Então é impossível para eu ler o texto? Não, não é impossível. Você tem que usar os recursos que te são dados. Os primeiros recursos que te são dados estão na sua própria Bíblia, na sua própria tradução bíblica. Você já viu que na Bíblia tem um monte de informação extra, além do texto bíblico? Você tem lá os textos bíblicos, os livros bíblicos. Gênesis, Êxodo, né? Aí depois, lá na frente, no Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, você tem todos os textos, certo? Mas você tem material extra. Por exemplo, notas de rodapé, você tem mapas, você tem informações que vêm geralmente antes dos textos começarem ou ao final dos textos, né? Antes do Gênesis, depois do Apocalipse. Você tem tabelas com informações de medidas, de moeda. Você tem, às vezes, uma lista mostrando a história mundial e a história bíblica. Você tem muitas traduções que trazem glossários, né? De palavras mais complexas encontradas na Sagrada Escritura. É uma série de informações. Muitas das traduções trazem, antes de começar um livro bíblico, trazem uma introdução a esse livro bíblico. Por que as traduções fazem isso? Por que os tradutores fazem isso? Porque sabem da nossa dificuldade de entender a Sagrada Escritura. Sabem que existem essas distâncias e que é natural, minha gente. Nós temos dificuldade para entender a Sagrada Escritura. Porque são textos escritos há alguns milhares de anos atrás, em outra língua muito diferente da nossa, em outra cultura muito diferente da nossa. E trazer isso para hoje, para a nossa língua, para a nossa cultura, claro que é uma situação que não é tão simples assim. Mas, graças a Deus, nós temos, primeiro, todo esse aparato na Sagrada Escritura para nos ajudar a entender os textos da própria Sagrada Escritura. Notas de rodapé, textos introdutórios, mapas, listas, glossários, etc. Na sua própria Bíblia. E, claro, se você tem condições, busque outras informações. Bons livros, bons cursos, boas formações aí nas paróquias, nas comunidades, né? Para te ajudar, fazer estudo bíblico em grupo também é muito bom, para te ajudar a entender a Sagrada Escritura e vencer
essas distâncias e essas dificuldades que são naturais para todo mundo e não podem nos fazer desanimar.